Estúdio do Jornal da Itatiaia, a professora de Economia da UNA, Vaníria Ferrari. Professora, seja bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua presença aqui. Bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Professora, neste ano de 2019 a gente percebeu uma popularização dos canais no YouTube, por exemplo, de investimentos, as pessoas parecendo estar mais interessadas em bolsa de valores, em guardar dinheiro, em fazer o dinheiro render. Isso aconteceu mesmo, professora? Sim, isso aconteceu e eu falo que é até uma herança positiva da crise, se eu posso dizer assim, né? Mas as pessoas passaram a ter um pouco mais de consciência, né, de guardar recurso, né, de não consumir tanto, né, e de ter uma reserva, porque com esse número elevado de desempregados que a gente tem aí, que a gente passou nesses últimos anos, isso fez com que as pessoas refletissem sobre a necessidade de se ter uma reserva de recurso. Quando a gente faz uma comparação com os Estados Unidos, por exemplo, o brasileiro está engatinhando quando o assunto é investimentos ou já tem um avanço significativo das pessoas mais interessadas no tema? A gente está engatinhando, né? Como a gente estava vendo aqui, a gente tem em torno de, não chega a 0,5% da população do Brasil que está investindo em bolsa. E nos Estados Unidos esse percentual chega a 70% da população. Faz ou parte seja, da cultura americana. Exatamente. E aí um outro fator importante é que no Brasil a gente sempre teve taxas de juros muito elevadas. E as taxas de juros elevadas, elas incentivam você a colocar o dinheiro na poupança. A tradicional poupança. Já nos Estados Unidos, como a gente trabalha sempre lá, os Estados Unidos têm uma taxa de juros muito baixa, então o investimento em bolsa é mais atrativo. Que é o que está acontecendo no Brasil. Hoje nós estamos com a Selic. Isso, com essa redução, né, da taxa de juros nossa, né, chegando a 5%, e aí com previsão de reduzir mais, a gente está migrando para outras formas de investimento. Porque se você investe em bolsa de valores e renda variável, por exemplo, né, quando a gente fala de bolsa, a gente está falando de renda variável, a gente tem outras formas de ganhar que não seja linkada à taxa de juros. Aí a gente vai, né, na verdade, é a negociação, né, do valor das ações e também os dividendos, que são participação nos lucros das empresas das quais você compra as ações. Professora, então vamos falar para o cidadão comum, que agora recebeu um clique e quer começar a investir. E tem pouco dinheiro. É possível? Com certeza. E aí a gente tem que pensar em vários aspectos. A gente falou muito de bolsa de valores, mas a gente também tem outra... Porque o que acontece? O brasileiro, ele tem pouca informação sobre investimento. Então o brasileiro, ele fixa muito na poupança. Reservar dinheiro e colocar na poupança. Hoje a poupança está dando a inflação, né? Então ela só corrige. Você não tem nenhum ganho. Essa correção ainda, ela é baixa até em relação ao nosso IGPM. Então, o que é? Existe outras opções de investimento. Aí a gente tem a renda variável, que é a bolsa de valores. Aí eu estou falando de ações, de mercado futuro, de derivativos. E eu tenho a renda fixa, que sai da poupança, mas é uma opção de investimento melhor que a poupança e não tão arriscado como renda variável. Então, assim, exemplos de renda exemplo, Tesouro Direto, os títulos do governo, né, que são títulos livres de risco e rendem aí em torno de acima da Selic, de Selic para cima. Então, enquanto eu estou falando de um rendimento de renda fixa em torno de 5%, 6%, a poupança está a 3,5%. Só para vocês terem uma ideia. Já no mercado de renda variável, eu posso chegar aí a um rendimento muito superior a isso, até 20%. Quem quer começar na bolsa deve fazer o quê? Quem quer começar na bolsa, buscar informação. Primeiro passo. E muito cuidado, você começou a nossa conversa falando de YouTube, canais de YouTube, realmente tá bombando aí uma série de falas, de vídeos, como enriquecer, como fazer dinheiro na bolsa. Muito cuidado com a informação. Eu acho que o primeiro passo do brasileiro, quem não tem muito costume, né, é avaliar o seu perfil de investidor. Eu sou mais conservador, gosto de risco, porque trabalhar com renda variável é trabalhar com risco. Óbvio que você tem como minimizar esse risco através de quê? De montar uma carteira, um portfólio diversificado.
Isso vai ajudar. O que é isso? Por exemplo, eu vou comprar ações de uma empresa do setor financeiro, de uma empresa do setor de construção, do setor de siderurgia, ou seja, eu vou diversificar a carteira. Então, o que o mercado vai impactar de uma forma positiva em uma ação, pode impactar negativo em outra. Então, estúdio do Jornal da Itatiaia, a professora de Economia da UNA, Vaníria Ferrari. Professora, seja bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua presença aqui. Bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Professora, neste ano de 2019, a gente percebeu uma popularização dos canais no YouTube, por exemplo, de investimentos, as pessoas parecendo estar mais interessadas em bolsa de valores, em guardar dinheiro, em fazer o dinheiro render. Isso aconteceu mesmo, professora? Sim, isso aconteceu e eu falo que é até uma herança positiva da crise, se eu posso dizer assim, né? Mas as pessoas passaram a ter um pouco mais de consciência, né, de guardar recurso, né, de não consumir tanto, né, e de ter uma reserva, porque com esse número elevado de desempregados que a gente tem aí, que a gente passou nesses últimos anos, isso fez com que as pessoas refletissem sobre a necessidade de se ter uma reserva de recurso. Quando a gente faz uma comparação com os Estados Unidos, por exemplo, o brasileiro está engatinhando quando o assunto é investimentos, ou já tem um avanço significativo das pessoas mais interessadas no tema? A gente está engatinhando, né? Como a gente estava vendo aqui, a gente tem em torno de, não chega a 0,5% da população do Brasil que está investindo em bolsa. E nos Estados Unidos esse percentual chega a 70% da população. Faz parte da cultura americana. Exatamente. E aí um outro fator importante é que no Brasil a gente sempre teve taxas de juros muito elevadas. E as taxas de juros elevadas, elas incentivam você a colocar o dinheiro na poupança. A tradicional poupança. Já nos Estados Unidos, como a gente trabalha sempre lá, os Estados Unidos têm uma taxa de juros muito baixa, então o investimento em bolsa é mais atrativo. Que é o que está acontecendo no Brasil. Hoje nós estamos com a Selic. Isso, com essa redução, né, da taxa de juros nossa, né, chegando a 5%, e aí com previsão de reduzir mais, a gente está migrando para outras formas de investimento. Porque se você investe em bolsa de valores, em renda variável, por exemplo, né, quando a gente fala de bolsa, a gente está falando de renda variável, a gente tem outras formas de ganhar que não seja linkada à taxa de juros. Aí a gente vai, né, na verdade, é a negociação, né, do valor das ações e também os dividendos, que são participação nos lucros das empresas das quais você compra as ações. Professora, então vamos falar para o cidadão comum, que agora recebeu um clique e quer começar a investir e tem pouco dinheiro. É possível? Com certeza. E aí a gente tem que pensar em vários aspectos. A gente falou muito de bolsa de valores, mas a gente também tem outra... Porque o que acontece? O brasileiro, ele tem pouca informação sobre investimento. Então o brasileiro, ele fixa muito na poupança. Reservar dinheiro e colocar na poupança. Hoje a poupança está dando a inflação, né? Então ela só corrige. Você não tem nenhum ganho. Essa correção ainda, ela é baixa até em relação ao nosso IGPM. Então, o que é? Existe outras opções de investimento. Aí a gente tem a renda variável, que é a bolsa de valores. Aí eu estou falando de ações, de mercado futuro, de derivativos. E eu tenho a renda fixa, que sai da poupança, mas é uma opção de investimento melhor que a poupança e não tão arriscado como renda variável. Então, assim, exemplos de renda exemplo, Tesouro Direto, os títulos do governo, né, que são títulos livres de risco e rendem aí em torno de acima da Selic, de Selic para cima. Então, enquanto eu estou falando de um rendimento de renda fixa em torno de 5, 6%, a poupança está a 3,5%. Só para vocês terem uma ideia. Já no mercado de renda variável, eu posso chegar aí a um rendimento muito superior a isso, até 20%. Quem quer começar na bolsa deve fazer o quê? Quem quer começar na bolsa, buscar informação. Primeiro passo. E muito cuidado, você começou a nossa conversa falando de YouTube, canais de YouTube, realmente tá bombando aí uma série de falas, de vídeos, como enriquecer, como fazer dinheiro na bolsa. Muito cuidado com a informação. Eu acho que o primeiro passo do brasileiro, quem não tem muito costume, né, é avaliar o seu perfil de investidor. Eu sou mais conservador, gosto de risco, porque trabalhar com renda variável é trabalhar com risco. Óbvio que você tem como minimizar esse risco através de quê? De montar uma carteira, um portfólio diversificado.
Isso vai ajudar. O que é isso? Por exemplo, eu vou comprar ações de uma empresa do setor financeiro, de uma empresa do setor de construção, do setor de siderurgia, ou seja, eu vou diversificar a carteira. Então, o que o mercado vai impactar de uma forma positiva em uma ação, pode impactar negativo em outra. Então,